Salve, irmãos e as irmãs, com a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos se inscreverem, deixarem o seu like, compartilharem este vídeo para que mais almas venham ser alcançadas. E eu peço, quem quiser oração, está aberta a oportunidade para pedir oração. Só comentar aqui nos comentários oração pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, pela sua vida. Pode botar aqui que eu vou estar orando, meus irmãos, porque oração não quer demais, né? E o objetivo desse canal é isso, é te levar mais da palavra do Senhor, louvores, testemunhos, palavras, como agora que eu vou estar falando um pouco sobre uma palavra que o Senhor me direcionou, lá em Isaías 41:13. E todos têm a oportunidade aqui de comentar, pedir oração, o que for, meus irmãos. Este canal é para isso, é para as almas serem alcançadas e para que você venha ter intimidade com o Senhor. Aquelas que não têm oportunidade de irem até a igreja, que não conseguem ir até a igreja, pode estar aqui vendo os vídeos, não faz mal. Porque aonde quer que você esteja, o Senhor vai estar contigo. Amém? Então eu quero te falar que se você estiver orando por um familiar teu, que esteja perdido, que muitas das vezes você olha e não vê esperança, olhe para Jesus, creia em Deus, porque o Senhor, a gente muitas das vezes olha para uma situação, para um cenário e não vê vida, assim como o Vale de Ossos Secos, né? Onde a gente olha, se a gente olhasse, imaginasse com os nossos olhos carnais, não com os espirituais, a gente ia ver um monte de osso, meus irmãos. E quem diria que aqueles ossos iriam reviver? Quem diria? Somente o Senhor para fazer essas coisas, né? Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Então, quero que você não desista de orar pelo seu familiar, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, pelas pessoas em si, meus irmãos, pelas igrejas, pelos missionários, pelos pastores. Sempre é bom nós orarmos, porque muitas das vezes alguém nesse exato momento precisa de uma oração e a gente não sabe. Nesse exato momento alguém pode estar tentando se matar. A gente não sabe, meus irmãos. A gente não sabe o que cada um passa. Somente o Senhor, né? Então, não desista de orar. A chave da vitória não tem outra. Não tem outra. Não há forma de um crente vencer se não orando. Claro, jejuando, se consagrando, lendo a palavra, mas a oração é o principal. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mas pra gente orar e vigiar também. A gente não pode orar e estar fazendo orações que o Senhor nem recebe muitas das vezes. Orações ignorantes, orações de só pedir, de não agradecer, oração de feiticeiro, desejando coisas para outras pessoas quando a gente menos espera, ou quando a gente fala algo e não se toca do que está falando. Nós devemos cuidar do que sai da nossa boca, das palavras que nós falamos, como nós falamos, porque é importante isto, é importante. Como tem um louvor que fala que só adoram a Deus de lábios, mas o coração está longe. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que demonstram ser uma coisa, mas não são. Porque se a gente for olhar para a aparência, porque canta bonito, porque prega bonito, e não olhar para o caráter, para a renúncia, para o temor, a gente vai se decepcionar. E está tudo bem, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. A gente tem o privilégio de nunca estar desavisado, porque a palavra de Deus fala que viriam falsos profetas, que viriam falsos cristos, mas que a gente tinha que buscar o discernimento. A gente tem que buscar o discernimento espiritual para não ser enganado, meus irmãos. Porque se a gente não buscar o discernimento, tudo que vier falar Deus manda te dizer, a gente vai crer que é Deus, e quando vê Deus nem tá mais ali, entendeu? Então peça o discernimento espiritual, peça os dons para o Senhor, peça para que o Senhor venha abrir os teus olhos, os teus ouvidos, para que você não venha ser enganado, para que você não venha acreditar e ouvir coisas que não vêm da parte do Senhor. Amém?
Antes de eu estar lendo a palavra e comentando um pouquinho sobre ela, já passou 5 minutos. Eu gostaria de estar orando um minutinho com os irmãos e com as irmãs. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos, ligue seu pensamento com o Senhor. E fale tudo o que você necessita, agradeça aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Não se esqueça de agradecer. A gente tem que ser grato, meus irmãos. A Bíblia fala, dá em graças em todas as circunstâncias. Dar graças a Deus não é somente quando a gente está vencendo, quando a gente está com a nossa mesa farta, quando a nossa família tem saúde. Não, mas quando também tem as dificuldades. Quando a gente não tem muitas das vezes um alimento, quando a gente está com um filho na UTI, um irmão, um familiar, não importa. A gente tem que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque crente não pode viver a palavra de Deus. Vou viver somente isso daqui eu não vou fazer. Não existe isso, meus irmãos. Não tem como a gente negociar ou querer pichichar o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, o que a gente vai obedecer e o que a gente não vai obedecer. Porque não é assim. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que está aqui, a gente tem que ler, tem que descer aqui pro coração e tem que haver transformação. Essa palavra tem que bater aqui e aqui, ó, e ficar aqui, ó. Não, mas eu tenho que pedir perdão. Não, mas eu fiz errado. Não, mas eu fiz aquilo. Quando não houver arrependimento, quando a palavra de Deus vem assim, muito Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Deus te dá, mas a palavra de Deus tem que ter arrependimento também. Tem que haver transformação. Hoje em dia as pessoas estão vendendo, estão pregando um evangelho assim que tudo Deus dá e nada Deus tira. É tipo isso. Ai, do que é um carro? Deus vai te dar. Deus vai te dar, meu irmão. Mas tu tem que correr atrás, tu tem que trabalhar, tu tem que jejuar, tu tem que ver se é isso que o Senhor quer pra ti. Tu tem que fazer a obra de Deus. Não é só pedir e esperar que o Senhor seja um gênio da lâmpada, que amanhã vai estar aqui na tua frente tudo que tu deseja, tudo que tu quer. Não. Tem coisas que há um tempo determinado e que a gente tem que compreender e entender que não é quando a gente quer, mas quando o Senhor quer. Enquanto o Senhor não nos dá, nós temos que continuar adorando. Não somente adorar o Senhor quando Ele nos entregar uma bênção e vitória, mas adorar durante o percurso, na caminhada, e louvando a Ele, engrandecendo a Ele, orando, buscando, não se esquecendo dEle. Não se esquecendo que quem deve brilhar é Ele, não é você. Quando for pregar, os irmãos, nossa, que benção a palavra. Não se vanglorie, mas exalte ao Senhor. Exalte a Ele, porque foi Ele que te deu a oportunidade de pregar, foi Ele que te deu o dom, foi Ele que te capacitou para pregar. Porque se o Senhor não tivesse feito uma obra na tua vida, você não estaria no altar, você não estaria pregando. Então compreenda e reconheça. Se ponha no seu lugar. Se ponha no seu lugar e seja humilde. Seja humilde. Não queira ser mais do que o Senhor, meus irmãos. Porque a partir daqui a gente quiser se exaltar, o Senhor vai nos humilhar. E é doído a gente querer se exaltar, o Senhor nos humilhar. Porque o Senhor é um Deus de amor. A gente sabe que o Senhor é um Deus de amor. Mas é um Deus de justiça. O Senhor é Deus de justiça também. Nada que a gente faça, que a gente plante, a gente pensa que a gente não vai colher. A gente vai colher. Mais cedo ou mais tarde. Às vezes mais amargo, mais doce, mas vai colher. Não adianta a gente querer plantar amargura e querer colher doçura. Não adianta. O que a gente planta, a gente colhe. Não adianta. É isso e é isso. Então, compreenda que você é somente um servo. Somente um servo. Amém? Eu ia orar e comecei a falar sobre isso. Não parei mais, mas amém. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Que o Senhor venha abrir os seus olhos espirituais, que o Senhor venha dar um entendimento da Tua palavra.
Que o Senhor venha direcionar, Jesus, a cada um, Pai, o que deve fazer. Que o Senhor venha livrar, venha guardar, venha ajudar, Jesus, essa pessoa a caminhar, a perseverar, Pai. Que o Senhor venha entrar no seu lar, na sua família, na sua casa. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, meu Deus, Pai, ele a enfrentar as guerras, as batalhas que ele e ela têm enfrentado. Abençoa, Jesus, a vida dos teus filhos, Pai. Prospera, Jesus, dá o livramento, Pai. Alcança a bênção, a vitória. Liberta, transforma, Pai. Entra no seu lar, na sua família. Deus, que o Senhor venha acompanhar a vida de cada um, onde quer que eles venham ir. E que essa palavra de Jesus venha falar com eles, Pai. Que eles possam compreender, Pai, que o Senhor está conosco diariamente. Que o Senhor está do nosso lado todos os dias, Pai. Por mais que nós não possamos ver, Pai, mas com os olhos da fé, com a nossa fé, o Senhor está conosco. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. E eu te peço, Pai, que cada alma que assistir este vídeo possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que cada palavra que eu falar venha ser direcionada a cada coração, Espírito Santo. Eu não sei o que cada um necessita, precisa, que cada um tem orado, mas o Senhor sabe e eu sei que o Senhor alcança a bênção e a vitória, Pai. No tempo que o Senhor determina, Pai, não no tempo que nós queremos determinar. Abençoa, Jesus, Pai, esta vida. Abençoa, Jesus, este lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quem orou com fé, que o Senhor possa abençoar cada um e que essa palavra possa falar com cada um que esteja aqui, porque Deus é bom. Deus é bom e nada que acontece na nossa vida ocorreu ou ocorrerá por acaso. Tudo há um propósito. E nós temos que crer que o Senhor está no controle, né? Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Isaías 41, versículo número 3. Porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Amém? Eu quero que você compreenda que eu sei que às vezes as dificuldades, as lutas, as provas vêm até a nossa vida. E é normal acontecer isso. Porque quando a gente é aprovado, a gente pode compreender que o Senhor está forjando o nosso caráter. Que o Senhor está nos preparando para algo que Ele vai nos entregar. Só que eu sei, meus irmãos, que muitas das vezes nós não compreendemos o agir de Deus. E nós não vamos compreender tudo que o Senhor faz. Tem coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida que a gente não vai ter explicação, que a gente não vai ter entendimento. E é assim que é para ser. Só que a gente tem que reconhecer que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. Como seu pai, se seu pai te criou a ser sincero, trabalhador, conquistar as suas coisas, você vai ser assim. Porque foi que o teu pai te passou, a criação que ele te passou. Foi a forma que ele te ensinou. E a palavra do Senhor nos ensina diversas coisas. Nos ensina a ser um bom filho, um bom esposo, uma boa serva. Nos ensina a controlar a nossa boca, os nossos pensamentos, para nós não pecarmos contra o Senhor. E eu quero que você entenda que há situações que vêm, mas vêm e passam. Porque não há mar que, quando vem uma tempestade sobre o mar, melhor falando, aquela tempestade vem e logo ela passa. Não é uma tempestade que vai durar
anos, meses. Não, é algo que vai durar um dia, 2 dias, algumas horas, mas logo passa. E a gente tem que compreender que muitas das vezes o vento vem, balança o nosso barco, mas passa. São estações, são ciclos que vêm, que começam, que muitas das vezes são longos, mas que se fecham. São coisas que a gente tem que passar. E quando a gente tentar anular um plano do Senhor, a gente só vai voltar para trás. A gente só vai rodar. Assim como Jonas na palavra de Deus. Que Deus mandou ele ir para um lugar e ele não quis. Jonas quis o quê? Quis fazer a vontade dele. Mas a vontade dele prevaleceu? Porque a nossa vontade não deve prevalecer nunca. Mas a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor queria que Jonas fosse até a cidade. Se eu não me falar a memória, era Nínive. Se não me falar a memória, era. Para ir lá, para pregar para aquele povo. Para ir lá falar o que o Senhor tinha mandado. Só que ele não quis ir. Ele quis fugir do seu chamado. Só que o que acontece com Jonas? Ele quis fugir. Ele conseguiu? Porque quando o Senhor determina algo, nada é capaz de impedir o que o Senhor determina. Nada. Apenas a nossa vontade. O nosso eu determina se o Senhor vai fazer uma obra na nossa vida ou não. Só que neste caso, Jonas não teve escolha. Ele tentou fugir, só que o Senhor o achou. Ele caiu dentro da barriga de um peixe. Ele precisou passar por aquilo para ele entender. Não, vou fazer o que o Senhor mandou. E ele foi fazer o que o Senhor mandou. E aquelas pessoas foram perdoadas pelas coisas que estavam cometendo. E muitas das vezes é assim com nós. O Senhor quer que nós passemos por algo, porque isso vai nos ensinar. E quando a gente for pregar, quando a gente falar o nosso testemunho, a gente vai ter algo para as pessoas refletirem e pensarem. Não, mas a irmã passou por isso. Eu também vou passar. Mas a irmã está na mesma prova que eu tá. A irmã estava na mesma prova que eu estou. Se a irmã conseguiu, eu vou conseguir. É isso, é a referência. A gente tem que ser a referência. Porque quando alguém passar por algo, a pessoa tem que olhar para nós e falar, não, mas eu vou conseguir. E ali a gente fortalece uns aos outros. Ali a gente fortalece um irmão cada vez mais. Assim como eu estava passando por um processo na minha vida e algumas irmãs falaram coisas que elas estavam passando e eu pensava para mim, o que é a minha vida comparada a delas, né? Eu pensei, Jesus, e eu reclamando por estar passando por esse ventinho, a irmã tá no meio de uma tempestade, o barco dela tá meio furado entrando água e ela tá dando glória a Deus, aleluia. Entende? Às vezes a gente pensa que tá ruim, mas se a gente olhar pro nosso irmão tá enfrentando algo pior. E tá tudo bem, porque tem coisas, o Senhor nunca vai dar um fardo maior que a gente possa carregar. Aquela irmã tá passando por esse processo porque ela já tem mais estrutura, porque ela já passou por outras coisas que eu, Vitória, ainda não passei, mas que provavelmente eu vou passar. Então compreenda, cada um vive o que o Senhor o chamou para viver. Não se compare, não queira ser o irmão, que o irmão é daquele jeito, o irmão. Se Deus mandou tu pregar, pregue. Se Deus mandou tu louvar, louve. Faça a vontade de Deus. E compreenda que quando você estiver sem forças para caminhar no meio de uma tempestade, quem vai estar do teu lado? O Senhor sempre vai estar do nosso lado, nos estendendo a sua mão, nos ajudando, nos falando, meu filho, continua, não desista, eu estou contigo. Quando muitas das vezes os nossos amigos, a nossa família nos deixa, o Senhor não nos deixa, meus irmãos. Então compreenda e entenda que o Senhor está contigo em todos os momentos. Ele vai te ajudar, como ele diz aqui em Isaías, ele vai te ajudar. Compreenda que com o Senhor você está seguro. Com o Senhor do seu lado, não há vento, não há tempestade, nada que possa impedir o querer e a vontade de Deus. Então descanse no Senhor. Confie no Senhor. Viva as promessas que o Senhor
prometeu na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso. E não queira pular etapas. O Senhor me levou a essa palavra, mas o Senhor está me direcionando a falar outras coisas. Mas não pule etapas. Não queira. Eu vivi muito isso quando eu era pequena. Eu falava bem assim, como eu quero ser adulta. Eu quero crescer, eu quero ter 18 anos, eu quero ter 18 anos. Hoje em dia, eu olho pra mim, eu me lembro de eu pequena, eu falava, meu Deus, como era boba. Queria fazer 18 anos, pra quê? Pra quê? A gente quer crescer, muitas vezes a gente quer algo e a gente não se toca de tudo que a gente já passou. E aquilo que passou não volta de novo. A gente não vive o mesmo momento 2 vezes. Não, a gente vive uma vez. Então compreenda e entenda. Viva o propósito que o Senhor te chamou. Viva o que o Senhor mandou você fazer. Faça a vontade de Deus. Não vai agradar pessoas? Não vai, mas tá tudo bem. Quem te chamou? Foi uma pessoa? Alguém te convidou para ir pro culto, mas não foi ele que te salvou. Não foi ele que deu a sua vida numa cruz por você. Não. Foi o Senhor. Então compreenda que nós temos que viver a palavra de Deus. E não viver a vontade do ser humano. Viver a palavra de Deus, se agarrar aqui, ó. Pegar a Bíblia e falar bem assim, não, eu vou entender mais do meu Pai. Eu vou buscar mais do Senhor. Porque assim como a gente quer viver as promessas de Deus na nossa vida, a gente tem que se posicionar, né? A gente tem que fazer algo para a promessa se cumprir. A gente tem que andar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. A gente tem que buscar para aquilo se concretizar na nossa vida. Não é só esperar um dia, de repente, cair do céu e a gente, minha promessa que Deus me fez. Não, tem coisas que só dependem de vocês. Só depende de nós, de mim. Tem coisa na minha vida, promessa que o Senhor fez, que só depende de mim. E o que? O Senhor me prometeu que eu teria os meus hinos. Que eu tocaria violão. Eu tenho violão. Inclusive tá aqui atrás. Eu tenho violão. Mas o meu violão eu deixo ali parado e eu não toco. O Senhor vai concretizar a promessa, daí vai passar um tempo e eu vou falar, Deus é mentiroso. Deus falou que eu tenho meus hinos, que eu ia tocar violão. Eu não tenho meus hinos, não toco violão. Eu não me esforço. A palavra do Senhor diz o quê? Esforça-te e tende bom ânimo. Então, o esforço. Se esforça. Se o Senhor está fazendo tu passar por este vale, por essa tempestade, por este momento que tu não compreende o trabalhar de Deus, passe por ele. Mas não se esqueça de glorificar a Ele, exaltar a Ele. E compreenda que há situações que vêm na nossa vida para crescimento. Às vezes a gente pensa que vai nos matar. Mas não vai, meu irmão, não vai. Vai te fortificar, vai te fortalecer na presença do Senhor. E como um filho que nasce, a mãe o amamenta, ele começa a comer comidinha, caminhar, a falar, a ir no banheiro sozinho. São processos que aquela criança teve que passar. Assim nós somos diante da presença do Senhor. Nós vamos ter que aprender a orar, aprender a jejuar, aprender a ler a palavra de Deus. E aprender muitas vezes a perder a timidez. Tem muita gente que eu conheço que era tímida e quando veio para a presença do Senhor teve que perder. Eu, inclusive, sou uma dessas. Eu sempre fui de falar muito mesmo, mas de assim, falar em público, eu sempre me gaguejava, me ficava nervosa e eu não me via falando em público. Quando eu entrei na igreja tudo mudou, porque eu tive que aprender a dar a paz ao Senhor, eu tive que aprender a ler uma palavra, a cantar um hino. Hoje em dia eu prego, para a honra e a glória do Senhor, pela misericórdia de Deus eu prego. Mas porque eu, Vitória, me posicionei e fui. Fui muitas das vezes com as pernas tremendo, gaguejando, esquecendo das coisas, mas eu fui. E o Senhor me deu graça e continua me dando graça. Então eu quero te dizer, vá. Faça a vontade do Senhor.
Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas faça o que o Senhor quer que você faça. E compreenda que há ciclos que tu vai ter que passar. Vai ter que passar. Não adianta a gente querer pular. Porque parece que quando a gente quer pular algo, não quer fazer, é pior. Eu sei porque muitas das vezes eu fazia, sabe por quê? Eu não vou na escola. Eu não vou fazer isso hoje, amanhã eu vou estudar. Ou amanhã eu chegava e fazia. Não. Eu empurrava para um dia, para o outro, para o outro, para o outro. Quando eu chegava no dia, eu não tinha estudado, eu não sabia nada. Por quê? Não me posicionei, não fui estudar. Então, se posicione. Estude. Viva o propósito que o Senhor tem para sua vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que ficou até o final. Porque eu falo demais. Mas o Senhor não mandava eu parar e amém, né? A gente tem que ser obediente a quem? Ao Senhor, meus irmãos. E entenda que a vida foi um presente que o Senhor te deu e a forma que nós o devolvemos é a nossa gratidão a Ele. Então, seja grato. Viva a sua vida como o Senhor quer. Viva a sua vida ao pé da cruz. Aos pés do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E fiquem ligados que haverá mais vídeos, tá? Beijo, Deus abençoe a todos.